Você já se perguntou se Deus realmente olha para você, mesmo quando não está sentado em um banco de igreja? Será que a escolha de Deus depende de presença física, de horários, de regras visíveis? Ou será que o amor do Pai vai muito além das paredes de um templo, alcançando até mesmo aquele coração que se sente distante? João Paulo II, em uma de suas catequeses, disse algo que ecoa até hoje: o homem não pode viver sem amor. Permanece para si mesmo um ser incompreensível. Sua vida fica sem sentido se não lhe for revelado o amor. E é justamente aí que começa o mistério da eleição divina. Deus não nos escolhe primeiro pela frequência, pela rotina religiosa ou pela aparência de santidade. Ele nos escolhe porque nos ama. Ele nos chama pelo nome, como está escrito em Isaías 43:1. Não temas, porque eu te resgatei, eu te chamei pelo nome, tu és meu. Imagine agora a cena: um pastor no meio da noite, cercado de dezenas de ovelhas. Aos olhos de quem passa, todas parecem iguais, mas para o pastor, cada uma tem um nome, uma história, uma marca. Se uma se afasta, ele não descansa até encontrá-la. Essa imagem é o retrato de Deus. Ele não escolhe quem está mais perto da manjedoura, mas quem precisa mais do seu abraço. Mesmo quem não frequenta a igreja, mesmo quem se afastou por dor, por decepção ou por fraqueza, continua a ser chamado. Mas aqui vem o ponto central: ser escolhido não significa permanecer isolado. O chamado é pessoal, mas o caminho é comunitário. João Paulo II repetia incansavelmente às multidões: não tenham medo, abram, escancarem as portas para Cristo. Essa frase não era apenas um convite de fé individual, mas uma convocação para entrar na comunhão da igreja, onde Cristo vive e se doa. Talvez você, que assiste a este vídeo, se sinta tocado por Deus, mas ainda distante da prática religiosa. Talvez tenha dúvidas, mágoas ou simplesmente uma rotina que não permite estar na missa. Talvez se pergunte: será que mesmo assim posso ser escolhido por Deus? A resposta é clara: sim, Deus escolhe você. O chamado já está lançado, mas essa escolha traz também um desafio: abrir-se à graça que não apenas toca, mas transforma. Pense comigo: qual é o valor de um convite se nunca é aceito? Qual é o sentido de um chamado se não há resposta? A eleição divina é como uma música suave tocando em meio ao barulho do mundo. Muitos a escutam, poucos param para ouvi-la. João Paulo II via nisso o grande drama do homem moderno, a sede de transcendência, mas também o medo de se comprometer. Ele dizia: o futuro da humanidade passa pela família. Mas família, aqui, não é só a biológica. É também a família espiritual, a comunidade de fé que nos sustenta. Sem igreja, sem comunidade, a fé pode sobreviver, mas como uma brasa fora da fogueira, vai enfraquecendo até quase se apagar. Mas com igreja, a fé se renova, se aquece, se torna luz para outros. Por isso, ao longo deste vídeo, vamos refletir em 4 capítulos. O chamado de Deus é universal. Ele não exclui, não limita, não fecha a porta para ninguém. A igreja invisível, comunhão com Cristo, como viver a fé mesmo à distância, e o que significa ser parte da igreja além das paredes. O perigo do isolamento espiritual, porque a fé solitária corre riscos, e como João Paulo II nos alertou sobre isso. Como Deus escolhe e transforma a nossa vida, a resposta concreta que cada um de nós pode dar hoje ao chamado divino. No final, você terá não apenas uma resposta à pergunta que dá título a este vídeo, mas um convite pessoal: viver o amor de Deus de modo mais profundo, livre e transformador. Agora prepare-se, abra o coração. Porque a questão não é apenas se Deus pode escolher você sem frequentar a igreja, mas se você está disposto a responder a esse chamado que já ecoa dentro da sua alma. Você já percebeu como muitas vezes pensamos em Deus como alguém distante e escolhe apenas alguns privilegiados, como se a salvação fosse um clube fechado? Essa ideia, que tantas vezes habita o coração humano, nasce do medo de não ser digno. É comum escutarmos frases como: ah, Deus não pode me escolher, eu erro demais, eu não frequento a igreja, eu não sou santo o suficiente. Mas a verdade é outra. A Bíblia é clara desde o início. O chamado de Deus é universal. Ele não escolhe apenas alguns, ele chama todos, sem exceção. O profeta Isaías nos transmite a voz de Deus: eu te chamei pelo nome, tu és meu. Is 43:1. Não existe aí nenhuma condição. Não está escrito: eu te chamei porque você frequenta a igreja, nem eu te chamei porque você já é perfeito. A eleição divina não depende primeiro das nossas obras, mas da iniciativa gratuita do amor de Deus. João Paulo II tinha uma convicção profunda: cada ser humano é chamado a viver no amor de Cristo. Ele dizia: o homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si mesmo
mesmo um ser incompreensível, a sua vida fica sem sentido se não lhe for revelado o amor, se não se encontrar com o amor. Esse amor não é seletivo. Ele não se restringe a quem já está dentro da igreja, mas se estende até os confins da terra, alcançando até mesmo os que se consideram afastados ou indignos. Pense por um instante na cena do Evangelho em que Jesus chama os primeiros discípulos. MT 4, 18, 22. Quem eram eles? Homens simples, pescadores, sem grande instrução, sem currículo religioso. Jesus não foi ao templo buscar os mais fiéis. Ele caminhou à beira-mar no cotidiano da vida e ali pronunciou palavras que mudaram destinos. Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Isso nos mostra algo essencial. O chamado acontece onde você está, não apenas onde você acha que deveria estar. Agora imagine, se Jesus estivesse hoje caminhando pelas ruas da sua cidade, quem ele chamaria? Seriam apenas os que saem da missa? Ou também os que estão no trabalho, na escola, no bar, até mesmo os que se perderam nos vícios e nas dores? A resposta já está dada pelo próprio Cristo. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Mac 2:17. Esse é o coração do Evangelho. Deus não espera que você seja santo para depois escolher você. Ele escolhe primeiro, porque a santidade é fruto desse chamado, não sua condição prévia. João Paulo II compreendia muito bem essa dinâmica. Durante seu pontificado, viajou pelo mundo inteiro, encontrando povos, culturas, religiões e até ateus. Para ele, não havia coração humano que estivesse fora do alcance da graça de Deus. No jubileu do ano 2000, ele disse: Cristo é o Redentor do homem, e o homem é o caminho da igreja. Isso significa que não existe pessoa excluída do plano divino. Se você é humano, você já está incluído no coração de Cristo. Mas talvez você se pergunte, se o chamado é universal, por que nem todos respondem? Por que alguns parecem ser escolhidos e outros não? A resposta está no mistério da liberdade. Deus chama todos, mas respeita a resposta de cada um. O chamado é como uma luz que brilha para todos. Alguns fecham as cortinas, outros abrem as janelas. A escolha de Deus é universal. A nossa resposta, porém, é pessoal. Para compreender melhor, pense em uma festa. O anfitrião envia convites a todos os amigos. A festa é aberta, cheia de alegria, com lugar para todos. Mas só participa quem aceita o convite. Não é porque o dono da festa excluiu alguém. É porque alguns decidiram não ir. Assim também é a eleição divina. Deus convida todos, mas só experimenta a plenitude quem responde. E aqui entramos em algo muito prático. Você pode estar afastado da igreja, pode não ter ido à missa há anos, pode até carregar culpas e feridas, mas nada disso impede o chamado de Deus. Ele continua ecoando no fundo do seu coração. A pergunta é, você quer responder? João Paulo II dizia com força, não tenham medo de Cristo. Ele não tira nada e dá tudo. Esse não tenham medo é para você hoje. Não tenha medo de acreditar que sim, Deus o escolheu. Mesmo se você não se sente religioso o suficiente. Mesmo se ainda não encontrou seu lugar na comunidade. O chamado vem primeiro. Outro exemplo poderoso está na parábola do filho pródigo. Lucy 15:11-32. O filho decide sair da casa do pai, viver longe, desperdiçar tudo. Mas quando volta, envergonhado, o pai não pergunta, você frequentou a sinagoga? Você rezou todos os dias? Não. O pai corre, abraça, veste-o com roupas novas, devolve a dignidade. Isso é ser escolhido, ser amado antes de qualquer merecimento. E aqui está o segredo. Deus não espera você voltar perfeito. Ele o escolhe na sua imperfeição para conduzi-lo à plenitude. Portanto, se hoje você sente que está longe da igreja, não se iluda pensando que isso o torna invisível a Deus. Pelo contrário, o Evangelho mostra que justamente os mais afastados são os mais buscados pelo Senhor. O chamado é universal, porque o amor de Deus é infinito. Mas há um detalhe importante. Embora Deus escolha todos, a resposta verdadeira ao chamado leva, cedo ou tarde, a um reencontro com a comunidade. Porque ninguém se salva sozinho. O chamado é pessoal, mas a caminhada é comunitária. Esse será o tema do próximo capítulo. Por agora, deixe que essa certeza se grave em sua alma. Deus já escolheu você. Não por causa do que você faz, mas por causa de quem você é. Filho amado, filha amada. E essa eleição é irrevogável. O que resta é decidir se você aceita viver como escolhido ou se prefere continuar a fugir do amor. Muitas pessoas dizem, eu acredito em Deus, mas não preciso da igreja para isso. Talvez você mesmo já tenha pensado assim. E de fato, é possível sentir a presença de Deus fora das paredes de um
templo. É possível rezar em casa, na natureza, no silêncio da noite. Mas aqui surge uma questão essencial. Se posso encontrar Deus em qualquer lugar, para que serve a igreja? Para compreender isso, precisamos olhar para além do visível. A igreja não é apenas um prédio de pedra ou tijolos, nem apenas uma instituição com regras e normas. A igreja é, antes de tudo, comunhão viva com Cristo. É uma realidade espiritual, invisível aos olhos, mas real no coração daqueles que acreditam. João Paulo II, em sua encíclica Eclesia de Eucaristia, afirmou com força: a igreja vive da Eucaristia. Essa frase é um resumo de toda a espiritualidade católica. O que isso significa? Que a igreja não é simplesmente uma organização humana, mas um corpo que se alimenta de Cristo vivo. Ela não existe por si mesma. Ela existe para ser lugar de encontro, para ser o espaço onde a graça se torna palpável. Mas é importante perceber, mesmo quem não frequenta a igreja pode estar unido a Cristo de modo misterioso. O Concílio Vaticano II, que João Paulo II tanto valorizava, dizia que aqueles que, sem culpa própria, não conhecem o Evangelho, mas buscam a verdade com sinceridade, também participam de forma invisível da Igreja de Cristo. Isso significa que a comunhão com Cristo ultrapassa fronteiras visíveis. Pense no exemplo da internet. Você pode estar em um país distante, mas continua conectado a alguém do outro lado do mundo, mesmo sem vê-lo. Assim, é a comunhão invisível com Cristo. Ela acontece quando o coração está ligado à fonte, mesmo que os olhos não enxerguem a estrutura física da igreja. Jesus mesmo nos deixou essa visão profunda. Quando conversou com a mulher samaritana no poço, Nejo Queto e Flores, Tip 21, Tite 24, ela lhe perguntou: onde devemos adorar? No monte ou em Jerusalém? E Jesus respondeu: está chegando a hora em que não será neste monte nem em Jerusalém que adorareis o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqui está a chave. A verdadeira igreja é, antes de tudo, um encontro espiritual, uma comunhão de corações abertos ao amor do Pai. Mas cuidado, isso não significa que a igreja visível seja desnecessária. João Paulo II sempre lembrava: não se pode separar Cristo da igreja. Assim como não se pode separar a cabeça do corpo, também não se pode separar Cristo da comunidade que ele fundou. O perigo está em achar que basta uma fé solitária, fechada em si mesma. É como uma brasa. Enquanto está no meio da fogueira, brilha e aquece. Mas se a retiramos, ela até mantém um pouco de calor, mas pouco a pouco se apaga. Assim acontece com a fé vivida fora da comunhão. Ainda assim, existe algo profundamente consolador. Mesmo quem está distante, mesmo quem não consegue frequentar, continua unido de modo invisível, porque Cristo não abandona quem o busca de coração sincero. João Paulo II dizia que a igreja não é apenas uma organização, mas um mistério de comunhão. E nesse mistério cabem todos os que se abrem ao Espírito Santo. Um exemplo marcante da vida do Papa: quando esteve preso em Auschwitz, como seminarista clandestino, ele não tinha templo, não tinha comunidade reunida como nas paróquias, mas mesmo ali, em silêncio e perigo, vivia a comunhão invisível com Cristo. Isso nos mostra que a igreja é maior do que qualquer limitação visível. O mesmo vale para tantas pessoas no mundo que não podem frequentar uma igreja por perseguição, doença ou outras circunstâncias. Ainda assim, permanecem na comunhão. Mas aqui surge um detalhe essencial: a comunhão invisível nunca substitui totalmente a comunhão visível. Ela é real, sim, mas tende a se realizar plenamente no encontro com os irmãos e na celebração da Eucaristia. Assim como um namoro à distância pode ser verdadeiro, mas deseja o encontro físico, também a fé vivida individualmente é válida, mas deseja o abraço da comunidade. A igreja é, portanto, um mistério de duas dimensões: a visível e a invisível. A visível, feita de pessoas, ritos, sacramentos, padres e fiéis. A invisível, feita de comunhão espiritual, oração silenciosa, busca sincera de Deus. Quando unimos as duas, vivemos a plenitude do chamado. Quando temos apenas uma, ainda falta algo. E aqui entra um convite pessoal. Talvez hoje você esteja vivendo apenas essa comunhão invisível. Reza em casa, busca Deus em silêncio, lê a Bíblia sozinho. Isso já é maravilhoso. É sinal de que Deus está atuando em você. Mas permita-se pensar: será que não é hora de transformar essa comunhão invisível em comunhão concreta? Será que não é hora de reencontrar a comunidade, mesmo que seja difícil, mesmo que ainda doa? João Paulo II acreditava profundamente na força do testemunho comunitário. Em cada viagem, ele dizia às multidões:
multidões. Vocês não estão sozinhos. A igreja está com vocês. Cristo caminha convosco. E essa é a grande beleza. A fé não é apenas minha, não é apenas sua, é nossa. Portanto, sim, é possível ser escolhido por Deus mesmo sem frequentar a igreja, porque o chamado acontece no íntimo da alma. E Cristo pode estar presente em qualquer lugar. Mas esse chamado tem uma direção: levar você à comunhão plena, visível e invisível. Porque só unidos é que podemos ser verdadeiramente igreja. Há uma imagem que João Paulo II gostava de usar, a da brasa retirada da fogueira. Enquanto está junto das outras, brilha intensamente e aquece quem se aproxima. Mas quando é retirada, ainda conserva calor por algum tempo, até que lentamente se apaga. Assim é a fé vivida na solidão. É verdade que podemos rezar sozinhos, e Deus nos escuta no silêncio do quarto ou no banco de um parque. Mas quando reduzimos a vida espiritual apenas ao encontro individual, corremos o risco do isolamento. E esse risco é sério. A ilusão da autossuficiência. Vivemos em uma época em que muitos dizem: não preciso de igreja, eu faço minha própria espiritualidade. Isso parece libertador, mas esconde uma armadilha. A fé, sem correção fraterna e sem comunidade, pode se transformar em eco do próprio ego. Sem perceber, a pessoa já não escuta a voz de Deus, mas apenas seus próprios desejos, projetados como se fossem divinos. Foi por isso que João Paulo II repetia: a fé cresce quando é vivida em comunidade. A igreja não é um peso, mas um lugar onde o coração se abre ao outro e se purifica do orgulho da autossuficiência. O isolamento gera fragilidade. A Sagrada Escritura nos alerta: o diabo, vosso adversário, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Apocalipse 5:8. Qual é a estratégia do leão? Atacar a ovelha que se afasta do rebanho. Na vida espiritual, o mesmo acontece. Quem se afasta da comunidade torna-se mais vulnerável às tentações, porque perde os apoios visíveis da fé, a Eucaristia, a confissão, a escuta da palavra proclamada em conjunto. Quantas pessoas começaram firmes no caminho espiritual e, depois de se isolarem, foram esfriando, perdendo a alegria, até que a fé se tornou apenas memória distante? A solidão que adoece João Paulo II tinha consciência da solidão moderna. Em várias ocasiões, ele disse que uma das maiores pobrezas do nosso tempo não é material, mas espiritual. A solidão existencial. Pessoas cercadas de tecnologia, mas sem laços verdadeiros. Conectadas digitalmente, mas isoladas na alma. O cristão não foi feito para viver sozinho. Desde o início, em Gênesis, Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Jeremias 2:18. A vida espiritual segue a mesma lógica. Não é bom que o cristão caminhe sozinho. O risco da fé fragmentada, outro perigo do isolamento, é reduzir a fé apenas a fragmentos convenientes. Sem a igreja, a pessoa escolhe os trechos da Bíblia que mais lhe agradam, interpreta sem orientação, cria sua própria religião particular. Isso pode até parecer liberdade, mas no fundo é escravidão. Cada um preso ao seu próprio entendimento. João Paulo II, como grande defensor da unidade, lembrava que a verdade de Cristo foi confiada à igreja como um tesouro coletivo. Fora dela, corremos o risco de deformar essa verdade. O testemunho da história da igreja, está cheia de exemplos de homens e mulheres que permaneceram firmes porque não se isolaram. Pense nos primeiros cristãos, que se reuniam em catacumbas, arriscando a própria vida. Por que não rezavam sozinhos em casa, em segurança? Porque sabiam que a fé se fortalece no nós, não apenas no eu. João Paulo II via nisso uma grande lição. Não se pode viver a fé sozinho, porque a fé nasce da escuta e cresce na comunhão. A chama que reacende mais aqui está também a esperança. Mesmo quem se isolou pode voltar a ser parte da fogueira. Quantas vezes uma pessoa afastada retorna e, ao reencontrar a comunidade, sente a fé reacender como nunca antes. É como se aquela brasa quase apagada fosse novamente colocada no meio do fogo e, em poucos instantes, voltasse a brilhar com força. O Papa dizia: a igreja é a casa que sempre acolhe, a mãe que nunca rejeita. Essa é a boa notícia. Mesmo se o isolamento enfraqueceu sua fé, ainda há tempo de retornar e reencontrar o calor da comunhão. Uma experiência pessoal, feche os olhos por um instante e imagine. Você entra em uma igreja depois de muito tempo. No começo, sente-se estranho, deslocado, talvez até com vergonha. Mas, de repente, no silêncio da oração, percebe que não está sozinho. Há irmãos rezando ao seu lado. Há vozes que se unem em cânticos. Há um altar que lembra o sacrifício de Cristo. Aos poucos, a sensação de isolamento
isolamento se dissolve. E no coração nasce uma certeza: eu pertenço. Esse é o poder da comunhão. Algo que o isolamento jamais pode dar. O chamado ao reencontro. Portanto, sim, é possível sentir Deus mesmo no isolamento. Mas viver a fé sozinho é como navegar em mar aberto sem bússola, sem porto, sem companhia. Mais cedo ou mais tarde, a solidão pesa, o cansaço chega e a fé corre risco de naufrágio. O convite de João Paulo II ecoa mais uma vez: não tenham medo de viver a igreja, porque nela encontramos Cristo vivo. A pergunta central deste vídeo é provocadora: como ser escolhido por Deus sem frequentar a igreja? Já vimos que o chamado é universal, que a comunhão invisível é real e que o isolamento espiritual é perigoso. Mas agora chegamos ao ponto decisivo: como na prática Deus nos escolhe e transforma a nossa vida? A eleição divina, iniciativa do amor antes de qualquer coisa, precisamos entender. Deus não nos escolhe porque já somos santos. Ele nos escolhe para nos tornar santos. São Paulo diz claramente: Deus nos escolheu em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, no amor. F e nenhum tutu 4. Repare, a escolha não vem depois da santidade, mas antes. A santidade é consequência, não condição. João Paulo II sempre lembrava isso. Para ele, a eleição divina era dom, não mérito. Ele dizia: cada um de nós é querido, cada um de nós é amado, cada um de nós é necessário. Essa frase, repetida diante de milhões de jovens, revela a essência. Você não está aqui por acaso. Você foi desejado, escolhido e amado antes mesmo de nascer. Como Deus nos escolhe, mas como acontece essa escolha? Ela se manifesta em 3 níveis. Pelo batismo. Mesmo quem não frequenta a igreja, se foi batizado, já recebeu um selo indelével de pertença. Esse selo não se apaga, ainda que a pessoa se afaste. João Paulo II dizia: o batismo é a porta da vida espiritual e o fundamento da comunhão. Isso significa que Deus já gravou em você sua eleição, mesmo que você a esqueça. Pelo chamado interior, Deus fala na consciência, no silêncio da alma. Ele chama por meio de inquietações, perguntas, desejos de sentido. Quantas vezes, em meio a uma noite escura, alguém sente um impulso de rezar, de buscar uma Bíblia, de fazer uma mudança de vida? Esse é o sinal de que Deus já está chamando. Pelas circunstâncias da vida. Muitas vezes, o chamado acontece através de encontros, acontecimentos, sofrimentos ou alegrias que nos fazem perceber: Deus está me pedindo algo. João Paulo II experimentou isso de maneira radical, quando perdeu os pais ainda jovem. Foi no sofrimento que ele ouviu mais claramente o chamado de Cristo. Como Deus transforma ser escolhido é apenas o início. O mais belo é a transformação que segue. E essa transformação acontece de forma concreta, em 3 dimensões. Interior. Deus começa mudando o coração. A pessoa passa a ver a vida de outro modo, a perdoar com mais facilidade, a buscar a verdade, a ter sede de oração. É como se uma luz fosse acesa por dentro. Relacional. O amor de Deus nos abre aos outros. João Paulo II dizia que o homem só se realiza no dom sincero de si mesmo. Quando somos transformados, deixamos de viver fechados em nós mesmos e começamos a servir, a partilhar, a amar concretamente, comunitária. Mais cedo ou mais tarde, quem é tocado por Deus sente o desejo de voltar à comunidade. Isso não acontece por obrigação, mas como consequência natural do amor. É como quem reencontra a família depois de muito tempo. A saudade do lar é vencida pela alegria do retorno. A resposta que nos cabe se Deus já nos escolheu: qual é a nossa parte? Nossa resposta pode ser resumida em 3 atitudes simples, mas transformadoras. Oração diária. Não precisa ser longa. Pode ser apenas um Pai Nosso, uma Ave Maria, um momento de silêncio diante de Deus. A oração abre o coração para a graça. Busca dos sacramentos. Mesmo que você esteja afastado, dê um passo concreto. Procure a confissão. Participe de uma missa. João Paulo II dizia que a Eucaristia é o centro da vida cristã. Ela é o lugar onde a transformação se torna palpável. Vivência do amor. Ser escolhido significa amar na prática, perdoar, ajudar, estender a mão. Como disse São João, quem não ama não conhece a Deus. Índio 4:8. Uma pergunta pessoal, feche os olhos por um instante. Imagine que hoje Jesus chamasse seu nome, como chamou o de Zaqueu, que estava em cima da árvore apenas observando. Leque 19, 1-10. Ele não esperou que Zaqueu descesse para depois amá-lo. Ele o chamou primeiro. Zaqueu, desce depressa, porque hoje devo ficar em tua casa. Agora imagine, e se hoje Jesus dissesse: fulano, desce depressa, porque hoje quero
quero ficar em tua vida. Essa é a escolha de Deus. Ele já está chamando. A decisão é sua. João Paulo II e a transformação, o próprio João Paulo II, é exemplo vivo dessa escolha e transformação. Ele era apenas um jovem polonês comum e gostava de teatro e poesia. Mas Deus o escolheu no meio da guerra, no silêncio das perseguições, e o transformou em pastor da igreja inteira. Ele não nasceu papa. Ele se tornou porque disse sim ao chamado, passo após passo. O mesmo acontece conosco. Não precisamos estar prontos, apenas disponíveis. A promessa da plenitude. No fim, a resposta ao chamado de Deus não é apenas para melhorar a vida, é para transformá-la em plenitude. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Joaquim 10 mais 110. E aqui está a grande promessa. Quem aceita ser escolhido e transformado por Deus, descobre uma alegria que o mundo não pode dar. Portanto, mesmo sem frequentar a igreja, você já é escolhido. Mas lembre-se, a verdadeira escolha de Deus sempre leva à comunhão. Mais cedo ou mais tarde, a transformação interior pede um corpo, pede irmãos, pede a celebração da fé. Chegamos ao fim desta reflexão. E talvez, nesse momento, você esteja se perguntando, então, eu, mesmo afastado, mesmo sem ir à igreja, sou realmente escolhido por Deus? A resposta é clara, e quero que você a grave no coração. Sim, você já é escolhido. Deus não espera sua perfeição, não exige primeiro a frequência religiosa, não coloca condições humanas. Ele o escolhe porque ama você. Ele o escolhe porque você é único e insubstituível diante dele. Mas aqui está o grande segredo. A escolha de Deus é um convite, não uma imposição. Ele chama, mas não obriga. Ele estende a mão, mas espera sua resposta. João Paulo II, diante de milhões de jovens, gritou, não tenham medo, abram, escancarem as portas para Cristo. Hoje, essa frase ecoa também para você. Não tenha medo de acreditar que Deus o escolheu. Não tenha medo de dar um passo de volta à comunhão. Não tenha medo de começar pequeno. Uma oração, uma visita à igreja, uma confissão. Imagine por um instante, se hoje você dissesse sim ao chamado de Deus, o que mudaria na sua vida? Como seria acordar amanhã com a certeza de que não está sozinho, mas de que o próprio Cristo caminha ao seu lado? Talvez você tenha vivido mágoas, decepções ou feridas dentro da igreja. Isso é real e doloroso. Mas lembre-se, a igreja é feita de homens, com suas falhas, mas é também o lugar onde Cristo se doa. Não deixe que as imperfeições humanas apaguem a luz do divino. O apelo é simples e profundo. Não espere estar pronto. Deus já o escolheu. Agora, escolha você também responder. Responda com uma oração sincera. Responda com um gesto de amor. Responda com a coragem de recomeçar. E para encerrar, convido você a fazer esta breve oração comigo, no silêncio do seu coração. Senhor Jesus, eu creio que Tu me escolheste. Mesmo com minhas fraquezas, Tu me chamas pelo nome. Eu abro meu coração e quero responder ao Teu chamado. Conduze-me de volta à Tua presença. Fortalece minha fé e ajuda-me a reencontrar a alegria da comunhão. Amém. Lembre-se, você não está aqui por acaso. Se chegou até este vídeo, é porque o Espírito Santo já está trabalhando em você. Deus já o escolheu. Agora é sua vez de dar um passo. E nunca se esqueça das palavras de São João Paulo II. Não tenham medo. Cristo sabe o que há no coração do homem. Só Ele tem palavras de vida eterna.